Olá, Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai te mostrar como configurar o Kubernetes no seu servidor VPS. Assim você pode automatizar implantações, escalar aplicativos facilmente e gerenciar seus containers com facilidade. Então vamos começar. Bom, então o que é o Kubernetes? Ele é uma plataforma de código aberto para gerenciar aplicações containerizadas, incluindo implantação e escalabilidade. Eu sei que parece complicado, mas simplificando, ele vai fazer com que suas aplicações funcionem com eficiência em um cluster de servidores. O Kubernetes faz tudo isso em um painel de controle central com vários componentes úteis. Primeiro a gente tem os nodes, que formam a base de um cluster do Kubernetes. Podem ser servidores físicos ou máquinas virtuais. E eles vêm em dois tipos: Master Nodes, que gerenciam o cluster, e Worker Nodes, que executam os containers. Depois vem os pods, que são as unidades menores implantáveis no Kubernetes, como por exemplo, um bloco de construção de aplicativos. O pod pode conter um ou mais containers que são programados para rodar juntos no mesmo node. Então a gente tem conjuntos de replicação, que mantém um número ideal de pods idênticos para garantir disponibilidade alta. Se um pod falhar, o conjunto de replicação cria um novo para substituir ele. Depois são os serviços, que fazem as aplicações serem acessíveis na internet e controlam o balanceamento de carregamento. Eles trabalham com uma camada de abstração, fornecendo uma maneira consistente de acessar aplicativos containerizados. E além disso, eles escondem as complexidades da conectividade de rede. A interface do Kubernetes, o servidor API, processa solicitações para gerenciar vários aspectos do cluster, como implantar aplicativos ou escalar recursos. E por final, os controladores de entrada, que fazem o gerenciamento do tráfego de entrada para o cluster. Instalar o Kubernetes faz com que todas essas funcionalidades trabalhem juntas. Legal, né? Vamos começar a configurar ele então. A gente vai precisar executar vários comandos, então para facilitar, acesse o link que a gente deixou aqui na descrição com a lista de comandos. Antes de configurar o Kubernetes, vamos entender os métodos para a implantação dele. Isso geralmente pode ser feito em ambiente local, a hospedagem própria ou os serviços gerenciados. Implantar o Kubernetes em um ambiente local é ótimo para aprender, testar e desenvolver, mas não é realmente adequado em um momento de produção devido às limitações em escalabilidade, estabilidade e segurança, comparado a um cluster configurado em um VPS ou cloud. Por isso que projetos maiores com infraestrutura mais complexas vão querer optar por serviços Kubernetes com hospedagem própria ou gerenciados. Na verdade, a hospedagem própria também vai te dar mais controle e flexibilidade. Então, vamos dar uma olhada em uma configuração de Kubernetes para hospedagem. Para começar, a gente precisa da hospedagem que vai ser um VPS. Na Hostinger você vai ter um ambiente VPS seguro e poderoso, seja qual for a sua necessidade. A gente deixou um link na descrição para a página dos VPS. Então, acessa ali e segue com a gente para o tutorial. A gente vai escolher o KVM2. É o melhor para a gente começar a usar o Kubernetes, porque são necessários pelo menos 2 núcleos de CPU, sendo 2 o mínimo. Caso você precise de mais potência, você pode verificar as opções do lado direito. E para conseguir o melhor preço, você pode pegar o prazo de 2 anos. Então, aqui a gente vai criar uma conta com seu e-mail ou conta do Google, depois de escolher o método de pagamento. E é claro, a gente tem um cupom especial, VPSBR10, com desconto de 10% na sua compra. Agora é só completar o pagamento e a gente vai acessar a página de configuração do VPS. Comece escolhendo a localização do seu servidor com a menor latência para um desempenho otimizado. Se você planeja utilizar o Kubesphere para gerenciar os clusters Kubernetes, você pode usar esse template. Com ele, o Kubernetes vem instalado automaticamente, então você pode ir direto para a configuração do Kubesphere depois de completar a configuração inicial. Mas hoje a gente vai te ensinar como instalar o Kubernetes usando o Ubuntu, mas você pode seguir o tutorial tranquilamente caso você escolha outra forma de instalar, ok? Então beleza, aqui você pode instalar o Monarchs no seu VPS marcando essa caixinha. Se não quiser, pode pular clicando aqui em continuar. Agora, revise as informações do seu servidor, certifique-se de que tudo está correto e clique em concluir configuração. Para fazer login no VPS, a gente pode usar um cliente SSH, o terminal do Mac ou CMD do Windows, ou o nosso terminal de navegador, que você pode acessar a partir do painel VPS do hPanel. Se você escolher usar o SSH, as credenciais de login estão aqui. Primeiro vamos rodar uns comandos como root e aí criar um super usuário melhorando a segurança do VPS. Vamos adicionar um usuário assim. Escreva add user e depois o seu nome de usuário, dessa forma.
E aí, insira a senha do seu novo usuário e outros detalhes, e conceda os privilégios de administrador para a conta, adicionando ela no grupo sudo com esse comando. Depois, mude para o novo usuário inserindo esse outro comando aqui. E assim que o nome da sua linha de comando mudar, execute cd para retornar ao diretório principal. Então, certifique-se de que o seu VPS está atualizado executando esse comando. O Kubernetes depende de um runtime de container como o Docker. Então, vamos instalar ele primeiro digitando esse comando. E aí execute esse outro comando para ativá-lo como um serviço do sistema. Agora continue inserindo essas linhas para desativar as trocas em todos os nodes. Então vamos usar o TEE para carregar os módulos de kernel necessários para o Kubernetes. Então insira esses comandos. Continue adicionando os parâmetros de kernel necessários para a rede do Kubernetes. E finalmente aplique todas as alterações recarregando as configurações do sistema com esse comando. Tudo bem, a gente configurou o ambiente. Agora vamos prosseguir com a instalação do Containerd. O Containerd é um runtime de container que gerencia o ciclo de vida dos containers e as suas dependências. Então, para instalar os pacotes de instalação necessários no seu servidor, execute esse comando. Depois, adicione o repositório Docker ao seu sistema com o comando curl. Continue com a atualização da lista de pacotes do seu sistema. E instale o Containerd com esse comando. Agora é só configurar o Containerd para usar o Systemd como gerenciador de cgroup, inserindo esses comandos. Uma vez feito isso, basta executar esses comandos para reiniciar e habilitar o serviço Containerd. Nesse ponto, a gente pode começar a instalar os componentes do Kubernetes. Primeiro, a gente precisa coletar a chave de assinatura pública para os repositórios de pacotes do Kubernetes. Você pode fazer isso executando esse comando. Então execute esse comando para adicionar o repositório apt do Kubernetes apropriado. Depois atualize suas listas de pacotes e instale os componentes do Kubernetes executando essas linhas de comando. Agora vamos prevenir atualizações automáticas desses componentes fixando suas versões. Executa esse comando aqui. Você também pode habilitar o serviço kubelet para iniciar imediatamente com esse comando. Mas esse passo é opcional. E é isso, o Kubernetes agora está instalado com sucesso em todos os seus nodes. Agora vamos implantar nossas aplicações. Com todos os componentes necessários instalados e configurados, é hora de implantar seu primeiro aplicativo nos seus nodes. Mas lembre-se, ao prosseguir com essas etapas, esteja atento a qual node cada etapa é implementada. Vamos começar criando um cluster Kubernetes que inclui a configuração do seu master node como plano de controle. Isso permite que ele gerencie o worker nodes e organize implantações de containers em todo o sistema. Vamos começar executando esse comando kubeadm. Você vai ver essa saída uma vez que ele esteja instalado. Anote o endereço IP e o token da linha kubeadm join, porque você vai precisar deles quando for adicionar seus worker nodes nesse cluster. Uma vez que o cluster iniciou com sucesso, insira esse comando para criar um diretório para a configuração do cluster e definir as permissões adequadas. Então, apenas execute o comando kubectl para verificar o status do cluster e dos nodes. E finalmente, você deve ver esse resultado quando você terminar. Agora, mude para o servidor que você deseja adicionar como um worker node, então use o comando kubeadm join com o endereço IP e o token que a gente anotou anteriormente. Repita esse processo para cada servidor que você deseja adicionar como um worker node ao cluster. Uma vez que todos os nodes forem adicionados, retorne ao seu master node para verificar o status de todos os nodes com esse comando. Então, você os verá nesse resultado. Vamos instalar uma rede de pods do Kubernetes que permite que os nodes se comuniquem entre si dentro do cluster. Existem vários plugins de rede pod disponíveis, sendo o Flannel e o Calico os mais populares. A gente vai usar o Flannel dessa vez, então executa esse comando aqui para instalar. Se você preferir o Calico, a gente deixou o comando na lista também, beleza? Com a rede do pod instalada, execute esse comando para remover quaisquer contaminações desnecessárias que possam impedir a programação nos nodes do plano de controle. Agora é hora de implantar a sua aplicação que está empacotada como uma imagem Docker usando o Kubernetes. Primeiro, se certifique de que seu cluster e todos os pods do sistema estão operacionais, inserindo esse comando aqui. Você deve ver o status a partir dessa saída. Se tudo estiver bem, implante a sua aplicação puxando a sua imagem Docker para o cluster. Execute esse comando e não se esqueça de substituir essa parte pelo nome da sua implantação e esta outra parte pela imagem Docker real. Feito isso, execute esse comando apenas para confirmar que a sua aplicação foi implantada com sucesso. Se você está vendo esse resultado, a implementação da aplicação deu certo.
E é isso, pessoal. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal da HostGamer Brasil para não perder nenhuma dica igual a essa no futuro. Mais vídeos como esse sobre VPS estão vindo aí. Como sempre, muito obrigado por assistir e todo sucesso para sua jornada online.